Também. Boa noite. Magnus, queria que você se apresentasse para os nossos alunos. Olá, pessoal. Meu nome é Magno César Buchardevena Dias. Eu sou professor de filosofia há 17 anos, trabalho no ensino fundamental e médio, na rede privada, e é muito comum a gente aplicar a filosofia para os alunos de forma mais assim suave, né? Porque como eles têm poucas aulas por semana, a gente trabalha muito com o tema. E hoje eu fui convidado pela minha querida tia Bernadette, também professora, a discutir um tema que é típico da filosofia, né? Só que aplicado de forma prática nas organizações, no mundo da administração. Então, eu espero que eu possa contribuir e tornar mais acessível essa coisa que é filosofia, que muita gente acha que é hermética, que é coisa de doido. Pode ser até coisa de doido, mas não é hermético, não, tá? Espero deixar acessível e inteligível para vocês. E caso alguém queira tirar alguma dúvida depois, eu tenho à minha disposição. Bernadette tem meu contato. E é isso aí, tá? Vamos lá. Obrigada, Magnus. E aí, então, Magnus, a nossa grande preocupação é o tempo. E o tempo das organizações, que parece que ele vem mudando ao longo do tempo. Então, a gente precisa saber que tempo é esse, como que nós podemos gerenciar esse tempo e gerenciar as pessoas durante esse período. Durante o período das organizações, o tempo das organizações, né? E aí, como que é que nós podemos utilizar desses conceitos tão próprios da filosofia, dessas questões, para as organizações? Ok, vamos lá. Antes de falar da filosofia, vamos ver se a gente está esclarecendo, a gente está usando os mesmos termos com os mesmos sentidos, né? Quando a gente fala organização, a gente entende dentro de um sistema econômico e dentro de um propósito material, né? Ou seja, produção, geração de riqueza, não é isso? Compra e venda das coisas, tentando simplificar, tá? A gente pode, assim, tem vários tipos de tempo, tá? Como é que eu acho que a filosofia pode ajudar vocês aí a pensarem o tempo? Eu vou falar muito rapidamente, né? Porque o tempo aqui é curto, e eu não vou dar aula de filosofia. Eu vou só esclarecer alguns termos para a gente poder pensar junto e vocês digerirem isso com mais calma depois, tá? Olha só, quando a gente está usando o termo tempo, vamos considerar várias categorias de tempo. Tem o tempo material, tem o tempo psicológico, tem o tempo financeiro, tem o tempo subjetivo, né? Tem vários tipos de tempo. Os gregos, eles dividiam o tempo mais ou menos de duas formas, que é kairos, o tempo kairos e o tempo cronos. Eles usavam a mitologia para explicar isso antes do surgimento da filosofia, tá? Então, como é que é, mais ou menos? O tempo cronos, ele é o tempo que tudo devora. É o tempo, assim, é esse tempo do sol, tá? Vamos pôr assim para o povo grego. Ou seja, é o tempo que ninguém tem, não é subjetivo. Então, o tempo da lavoura, né, o tempo da colheita, o tempo da morte, do nascimento, é o tempo objetivo. A gente, para esclarecer, seria o tempo matemático, tá? Então, você trabalha no tempo de cronos, por isso chama cronômetro, né? De 8 da manhã até 5 da tarde, um padrão aí, tá? E eu tenho o tempo kairos. O que é o tempo kairos? É o tempo de qualidade, tá? E é o tempo da oportunidade. Até eu gosto de lembrar que Kairos, na mitologia, ele é pintado, é muito interessante, ele tem cabelo só na frente, e atrás, assim, ele é raspado. E quem não entende muito da mitologia, fala que, né, vê uma pintura dessa e fala que doideira é essa, né? Mas não é doideira, porque o tempo Kairos, que é de qualidade, ele vem, e é de oportunidade, ele vem de frente. Então, para você agarrar, você só tem cabelo na frente dele. Porque se ele passa e ele é careca aqui, você não consegue agarrar. Então, eu estou dizendo esses dois conceitos gregos para vocês pensarem o seguinte: nas organizações, há o tempo matemático, que é o que todo mundo está trabalhando, o dia que você vai receber o seu salário, é o tempo de bater as metas, etc. Né? O tempo cronometrado. Mas o tempo de qualidade, né? O que acho que o pessoal tenta dizer como produtividade, né? Tentando traduzir os termos aí. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, Magnus, para parece que passar a sua palavra para a câmera Bernadette. travou. O tempo que vocês têm para produzir, né, seja o trabalho, para estudar, para ver a vida social, para namorar, o que é que seja,
Vocês conseguem organizar esse tempo usando esses dois conceitos, né? O tempo matemático, as 24 horas do dia e de qualidade? Porque eu acho que até com uma coisa prática que está acontecendo, que é o home office, muitas pessoas estão desorientadas, porque elas são é uma outra coisa, né? O tempo da cultura. A cultura te obrigou pela sua família primeiro, depois a escola, você aprendeu a ser obrigado no tempo para as coisas. Agora você tem todo o tempo do mundo, né? Trabalhando em casa, sem aula obrigatório. Você consegue orquestrar ou administrar seu próprio tempo, né? É uma coisa é estudar administração, outra coisa é aplicar a si mesmo. Então, acho que as pessoas estão tendo que entender, ter disciplina para orquestrar o seu tempo, né? O tempo matemático, o tempo do almoço, do café da manhã, o tempo de ler um livro, o tempo de produzir, o tempo de comprar e o tempo qualitativo. Às vezes você está 2 horas lendo um livro, mas você entende pouco do livro. Ou você está 2 horas trabalhando e está rendendo pouco, usando essa expressão comum, né? Então, acho que a gente poderia entender essas duas coisas, o tempo de qualidade e de quantidade. Ah, ótimo. Obrigada, Magnus. Você acha que o Kairos está se sobressaindo ao Cronos atualmente? Será que nós podemos pensar nisso? Ô, Bernadette, depende, sabe? Assim, o que eu penso, a gente, até acho que comentei com você anteriormente, como a gente vive num lugar onde tempo é dinheiro, ou seja, quanto mais tempo ou mais rápido você usa esse tempo, mais você produz dinheiro, e dentro do capitalismo não tem outra solução, né? A produção não pode estagnar, né? A venda não pode estagnar. Existe uma ideia de crescer, seja por causa da inflação, seja porque os impostos estão aumentando, a conta de luz. Então, o ganho ali nunca pode ser muito fixo, né? Tem que ser um ganho meio ao infinito, né? É até um paradoxo. E é o seguinte, o que eu imagino? O tempo matemático, ele devora, ele não está mudando, ele sempre está devorando. O que acontece hoje em dia nas organizações e no século 20, 21, é que a gente está estendendo esse tempo com as possibilidades eletrônicas. Então, eu tento em 24 horas, que é o tempo de Cronos, colocar mais Kairos, mas os dois não se dão bem, tá? Isso é desde a origem da discussão grega até hoje. Não tem como você virar para um amigo e falar assim, olha, a gente tem 12 minutos e 30 segundos de conversa. Você não pode virar para o seu parceiro amoroso e falar, eu tenho 30 minutos de romance com você. Você está tentando fazer um diálogo entre Kairos e Cronos, né? Qualidade e quantidade. E isso vai dar confusão. Eu penso que as pessoas hoje, elas são impelidas a ter um tempo cronológico, né, cronos, cada vez maior. E isso é muito nocivo para a saúde, que é uma coisa de qualidade. Não é à toa que as drogas de atenção, como Ritalina, que é feito para gente que precisa de Ritalina, dentro do mundo administrativo, está cada vez o pessoal tomando mais. Tem até uma outra droga, que eu não me lembro qual é o nome, por quê? As pessoas querem fazer que 8 horas, ao invés dela render 8 horas, que ela renda 16, 32, 42, acelerando o cérebro. Mas eu acho que isso tem um preço na saúde, tem um preço que vai afetar a sua família, a sua saúde física, mental, emocional. Então a gente sempre tem que tomar cuidado, porque Cronos, ele é muito cruel. Se você não respeita, se você acha que você vai dominar Cronos, ele vai te atropelar. Se você almoça em 5 minutos, tudo bem, você pode passar 4 dias almoçando em 5 minutos. Mas se você começar a almoçar 15 dias, um mês, durante 5 minutos, Cronos vai te cobrar isso. Então, eu acho que não mudou. Assim, essas forças, elas continuam iguais. Entretanto, dentro do nosso sistema econômico, a gente é exigido cada vez mais a tentar diminuir a qualidade e aumentar a qualidade para gerar mais lucro, gerar mais produtividade, que é uma palavra muito perigosa, né, do mundo administrativo. Ela é muito benquista, mas ela é perigosa, porque ela é boa para gerar economia, mas talvez não seja tão boa para a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde afetiva, etc. E as organizações, elas tentam controlar as pessoas através do Cronos. Então, você vai começar a trabalhar, vou contratar você para trabalhar para mim, você vai trabalhar 8 horas e 15 minutos diários.
né? E aí esse controle, e aí é um paradoxo, mas você vai ficar, durante todo esse período, produzindo e vendendo a sua força de trabalho. E o resultado, às vezes, não é muito satisfatório, porque só o tempo de Cronos, você pode trabalhar e não ter realmente produtividade, né? E aí, como que você vê essas questões? Pronto, voltamos. Tá. Aí você parou no esse controle. Sim, o controle que as organizações ela têm sobre as pessoas, cada vez mais através do Cronos. Então, você vai trabalhar e eu vou controlar todo o seu tempo. E aí eu vou ter uma supervisão que vai controlar o que você faz durante aquele período. E aí algumas organizações, elas têm alguns critérios. Você, durante o seu período de trabalho, você não pode acessar suas redes sociais, você não pode falar ao telefone, você não pode ter o seu celular ligado, e esse é o controle do Cronos. Aquele período é da empresa. Você não pode ter um Kairos, é o tempo da empresa. Como que você vê essas questões? Olha só, cada vez mais, isso é uma coisa que surge desde o início da era industrial com a automatização, né, da produção. E a tendência, principalmente agora com a inteligência artificial, é que isso fique cada vez maior. Eu lembro sempre do exemplo de um dos caminhoneiros antes da era da internet e agora. Por exemplo, uma frota de caminhoneiros, a pessoa consegue ter um software que ele consegue saber se o caminhoneiro está correndo muito, se ele está pisando muito forte, freando demais, se ele está sendo econômico, quanto tempo que ele parou. Então, isso gera uma big data para ele, e aí a pessoa fala, olha, você parou demais, você acelerou o carro demais, e aí esse tipo de controle ele começa a ficar tão grande que ele começa a desumanizar. Eu acho que o grande perigo é a desumanização do trabalho. Por quê? Porque o humano ele tem um limite, né? Ele tem um limite e outra. Ele tem o tempo matemático e o tempo de qualidade. Uma máquina, não. Né? A máquina, ela pode até ter o tempo de qualidade, quer dizer, você não pode forçar a máquina demais, senão ela quebra. Mas ela é muito maior do que o homem, né? Ela não sente dor, ela não sofre, ela não tem sentimento e tal. O que eu penso? Eu sempre lembro das ficções, né? Como o filme Matrix, como o filme Gattaca, como várias outras ficções que tentam mostrar que quando a inteligência artificial ela chegar a tal ponto e a gente tiver virtualizado, a gente não vai ter mais um poder de escolha, né? Se eu tenho uma cronometragem, um cálculo, uma soma de dados que estão dizendo tanto que eu devo produzir, eu acabei de virar uma máquina, né? Quantas vezes eu teclei, quantas vezes eu parei, eu sei para. Então, é complicado isso, porque o que eu vejo é que a mão de obra humana ela é desprezível para mim, que sou o empregador, ela é desprezível frente a uma máquina. Né? Eu prefiro ter uma máquina de, sei lá, 5 milhões de dólares, mas que não vão me dar nenhum problema de saúde, não vão ter filho, não vão, etc., do que uma máquina que sofre, que reclama, que exige direitos, que às vezes não está bem humorada para trabalhar, né? Porque não é todo dia que você está afim de trabalhar, ou bem humorado, ou tão produtivo. Às vezes terça e quinta você estava bem. Então essa variedade, essa variação humana, ela cada vez mais está tentando ser controlada e aí fere esse tempo de Kairos, né? O tempo da qualidade. E eu penso que as pessoas têm que ter assim, quando eu digo isso, pessoal, eu não quero assim dizer, mas o Magnus está falando então que o automático é ruim, as empresas são do mal, não é isso o discurso. Mas que se a gente quiser extrair o máximo nosso, ele tem um limite, certo? Ele tem um limite de controle. Senão a gente vai começar a tomar antidepressivo, tomar remédio para acelerar o cérebro,
a gente começa a ficar ansioso, depressivo, né? Doente, fazer má digestão, não dormir, sei lá, autoextermínio e etc, etc. Então, as pessoas têm que ter lucidez do que está acontecendo e saber se é isso que elas querem. Quer dizer, o ambiente corporativo que você está entrando, é isso que você sabe como é que funciona, é isso que você quer, né? Você quer ser um gerente de banco, você quer administrar uma empresa, você quer ser só um funcionário, você quer ter o próprio negócio, o que que isso vai exigir de você e até onde que você vai permitir que façam isso de você? Essa também é a grande questão, né? Qual que é o preço dessa automatização, dessa aceleração ao infinito? Magnus, você disse das ficções, né? Eu gosto muito das ficções. Gosto muito de Gattaca. E aí as pessoas estão fugindo. E aí eu me lembrei de um outro filme, que é o Benjamin. Que aí no começo do filme eu tenho uma cena muito interessante, que é aquele relógio que anda para trás, né? E aí é uma forma da gente pensar um novo modelo de tempo, né? E a própria história que ele nasce com 80 anos e vive a vida toda até morrer um bebê, né? E aí, como que é isso? Será que nós podemos pensar isso em termos de Cronos e Kairos nessas ficções? É assim, qual que seria a lição do filme, né? Alguém que já nasce velho e aí vai se rejuvenescendo, né? Vai ficando dependente. Em qual sentido, Bernadette, que você pergunta isso? Relacionando o filme ao tempo de qualidade e quantidade. Porque é uma forma de você controlar o tempo também. Se o tempo vai voltar, você vai ter mais conhecimento no início da vida do que no final. Você já tem outras questões muito mais importantes no início do que no final. Uhum. Tá? E aí é nesse sentido que eu pensei do controle do tempo. Na A gente verdade, pode assim, viajar um pouquinho, né, é, nessas ficções. é, o controle do tempo, ele é muito ilusório também, né? Assim, Uhum. por isso que tem essa dupla divisão grega para falar assim, olha, o tempo ele devora, né? Você parado, correndo, ele vai te devorar, você vai morrer, você vai ficar doente, você vai perecer, não interessa. Mas assim, o que que eu penso em relação a esse filme? Assim, sobre a experiência, né? O tempo, ele te daria experiência. Eu lembro quando eu comecei a dar aula e alguns professores mais velhos chegavam para mim, mas você tem 20 e poucos anos, eu tenho a sua idade, eu tenho a sua idade de experiência profissional, você tem muito ainda que aprender e tal. E aí eu me lembro o seguinte, mas o que que adianta a experiência? Hoje eu tenho muitos anos de experiência docente, mas eu posso estar repetindo os mesmos erros de sempre. Não quer dizer que só porque eu tenho experiência, eu sou melhor do que um professor inexperiente, eu posso estar cometendo os mesmos erros. E outra, a minha experiência, quando eu aprendo ela é inútil. Quando eu entendi a adolescência, eu já não era mais adolescente. E aí já era. Quando eu entendi o que é ter 30 anos, eu já tinha 35 e já era. Né? Então, enfim. No caso do Benjamin Button, não é isso? Isso. Quando ele, na verdade, ele tem a oportunidade de fazer o contrário, né? É como se ele tivesse experiência antes do acontecimento. Então, ele já sabe o que falar, ele já sabe o que fazer, ele sabe como se comportar. Mas também tem o drama da finitude, que aí é Cronos, né? Quer dizer, tudo bem, você pode usar a sua experiência da melhor forma, mas você está perecendo, você está ficando dependente, as pessoas não estão te respeitando mais porque você é criança, e é uma ironia, né? O ancião, ele é como a criança, né? Parece o reflexo de uma mesma moeda. A memória não é tão igual a de uma criança. O movimento físico não é também igual a de uma criança, é descoordenado, né? As fragilidades de saúde, a sanidade, né? Os delírios da velhice são muito próximos da infância. E aí tem o meio termo, né? Que é sei lá, como é que eu vou chamar essa idade madura. Mas eu penso que as pessoas, é uma questão muito filosófica, né? O que fazer com o seu tempo, né? E para finalizar, eu penso o seguinte: a morte, ela é fantástica, porque ela dá um sentido de urgência para a existência. Porque se você não morresse, até acho que o que os adultos tentam falar para os adolescentes, que acham que nunca vão morrer,
É esse negócio, ah, amanhã eu faço. Ah, não, agora não, deixa. Quer dizer, na cabeça do adolescente, ele tem uma sensação psíquica temporal que ele vai ver para sempre. Mas saber que você vai morrer te dá uma urgência. Eu tenho que estudar para passar na prova. Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Poxa, eu vou morrer, então eu tenho que aproveitar, eu tenho que viajar, eu tenho que conhecer o amor, eu tenho que sofrer. Então, talvez para isso eu responderia: considere a morte como uma grande mola fantástica para sua vida ter uma urgência positiva de realização, né? Se você está na terceira idade, se você é adolescente, não interessa, é urgente, né? É carpe diem, né? Aproveita o dia. Também para dar uma outra ideia é o seguinte: ansiedade, né? Você falou no começo. A ansiedade é não estar no momento presente. E a gente só tem o momento presente. A gente tem um constante agora, né? Como é que é? O Santo Agostinho fala, um filósofo grego. Para que eu vou preocupar com o tempo? Se o passado já não é e se o futuro ainda não aconteceu, eu só tenho o agora. Assim, é fácil falar, né, gente? Mas é isso aí. Ô, Magnus, muito obrigada, agradeço imensamente. Mais alguma coisa que você gostaria para os nossos alunos? Nossos alunos são do quinto período, estão no meio do curso de administração. A maioria deles trabalham durante o dia e já desenvolvem outras atividades. Tem alguma outra coisa que você gostaria, que poderia auxiliá-los, que seria Sim. interessante? Antes de finalizar, eu queria agradecer a oportunidade, tá? É um prazer poder discutir isso contigo e poder falar para os estudantes, né? Estudante é uma fase fantástica que a gente está sempre aprendendo. E o que eu gostaria de falar para encerrar é o seguinte: vocês devem ser senhores do próprio tempo. Eu vou falar uma frase meio extrema de um filósofo Nietzsche, que ele fala o seguinte: quem não tem dois terços do tempo livre para si, quem não tem dois terços do tempo livre para si, não é senhor, é escravo. Então, cuidado com a ideia de produtividade. Cuidado com o mundo business. Cuidado com o trabalho, tá? Porque é importante viver. Claro que a gente tem que pagar as contas, a gente tem sim essa urgência de fazer, né? Cuidar de filho, trabalhar, estudar, etc. Mas o tempo urge, né? Lembra de uma história muito fantástica, de um livro que eu não vou saber lembrar, mas com pesquisa rápida vocês descobrem, de uma enfermeira americana que pergunta para doentes terminais, né? Quais são os seus maiores arrependimentos da vida, né? E essas pessoas que estão prestes a morrer, elas falam coisas elementares, do tipo, eu queria estar mais presente com quem eu amo, eu queria ter trabalhado menos, eu queria ter viajado mais. Então, assim, façam suas carreiras, lutem, trabalhem, estudem, sejam profissionais bons, tenham inteligência questionadora, mas cuidado com a pressa, cuidado com a velocidade, cuidado com o Kairos, porque o preço dele é muito alto. Só se tem 15 anos uma vez, só se tem 30 anos uma vez, só se tem um filho de 1 ano uma vez, porque está tudo passando. Então é muito importante o Kairos, a qualidade, né, o parar, o ócio criativo, o ócio produtivo, né, o tempo de não fazer nada, porque é um tempo da saúde, é um tempo humano, é um tempo de aproveitar essa vida fantástica, que não é só dinheiro, não é só produção, não é só realizar grandes projetos, né? Então saibam equilibrar, né? Os gregos já falavam, o caminho está no meio. Cuidado com o erro pelo excesso ou pela falta. É isso. Ô, Magnus, muito bom mesmo. Agradeço do fundo do meu coração e nos falamos. Ok. Ok? Obrigada. Obrigado. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.